Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a paz do Cristo esteja conosco. Estamos aqui dando prosseguimento aos nossos estudos dessa obra que já viemos acompanhando aí há alguns meses, depois da morte. No último episódio, nós concluímos o primeiro capítulo da segunda parte da obra, capítulo 9, intitulado O Universo e Deus. Dentro dessa parte, a segunda parte, em que Leon Denis vai tratar dos grandes problemas, os grandes questionamentos filosóficos da humanidade. Levamos ao todo 4 episódios inteiros para a gente poder abordar esse capítulo 9, para a gente ter uma ideia da profundidade dos conceitos que ali estão, da importância desses conceitos, do entendimento mais adequado do universo, do Criador, claro, dentro desse voo panorâmico que a gente tem podido fazer nessa obra, mas a importância desses conceitos para entendermos tudo o que vem depois. Leon Denis não escolhe, por acaso, começar por esse capítulo intitulando-o aí O Universo e Deus, dando as bases para as reflexões posteriores. E hoje nós vamos adentrar no capítulo seguinte, o capítulo 10 da obra, um capítulo mais curto, mas também muito importante, intitulado A Vida Imortal. Então, seguindo aqui o pensamento de Leon Denis, e já temos aprendido ao longo desses estudos da obra, que geralmente a primeira frase de seus capítulos geralmente é uma frase muito profunda, é daquelas frases assim da gente grifar, da gente meditar, ela traz todo o enfoque, ela traz toda a síntese do que vai ser abordado no capítulo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, isso é muito interessante, quase que em toda a obra de Denis, a maneira pela qual ele inicia cada capítulo, até mesmo as obras, os seus prefácios, as suas introduções, mas também em cada capítulo, a maneira pela qual ele começa o capítulo e também a maneira pela qual ele encerra o capítulo são sempre muito interessantes, porque ele inicia trazendo normalmente essas frases lapidares, que são frases síntese também, que apresentam todo o programa daquele capítulo, geralmente. Então vocês podem reparar que quase sempre o início dos capítulos de Denis ele coloca ali algumas frases lapidares. E também o encerramento. O encerramento dele é sempre naquele tom assim de elevação, quase que como numa sinfonia, quando você está fazendo ali o desfecho, aquele clímax do encerramento. Geralmente também, no final dos seus capítulos, ele tem aquele arroubo de inspiração, de poesia, para fechar com chave de ouro cada capítulo. E não é diferente nesse caso. Apresentando aí uma síntese e, naturalmente, também já conectando esse capítulo com o capítulo anterior, como é que os dois vão aí ter contato, Ele vai dizer assim: o estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Então, o que nós viemos fazendo no capítulo anterior, nos estudos do capítulo anterior? Estudando o universo, estudando a criação divina como o próprio Criador. Mas esse estudo, quando feito com sinceridade, com humildade, a criatura que olha para a criação divina com a humildade que propicia aí os olhos de ver, é quase que impossível que ela não sinta uma conexão dela própria com o universo. É quase que impossível que ela não sinta que, na verdade, as magnificências que ela vê nesse universo, o amor, a sabedoria que ela vê nesse universo, a perfeição, não exista também nela algo similar. Algo interno que reflita isso que é externo a ela. Então, a criatura que parte para esse estudo do universo, das leis que regem o universo, e que não esteja enceguecida pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção, que não esteja enceguecida muitas vezes pelo materialismo, que muitas vezes vai caminhar de braços dados aí com o orgulho também. A criatura que vai para esse estudo na postura de humildade, de simplicidade, como a criança, que Jesus menciona tantas vezes no Evangelho,
a criança que quer aprender, a criança que está aberta aí ao reino dos céus, ela vai sentir uma ressonância desse universo exterior com o seu universo interior. De modo que esse estudo do que está fora dela vai convidá-la também à introspecção, ao estudo dela própria, né? Do seu mundo interior, do seu universo interior. Então é isso que Denis está fazendo logo ao início aqui desse capítulo. Ele está conectando este capítulo com o anterior, dizendo que a partir daquele estudo exterior nós fomos gradualmente, ou somos convidados gradualmente a mergulhar no estudo interior. Assim também a própria história da humanidade, né? A gente antes não pensava muito sobre os aspectos interiores da nossa vida, valores, virtudes, metas e tudo mais. O que foi aquilo que primeiro foi chamando a atenção da criatura humana? Se a gente pensar lá nas primeiras tribos, nos primeiros indivíduos, ali no desabrochar da razão, aquilo que ela via lá fora, a beleza da natureza, os raios, os trovões, as tempestades, as estrelas, o luar, o sol, enfim, tudo que ela via, aquele universo, né? Embora não compreendesse muito bem aquilo, mas ela foi aos poucos caminhando na compreensão daquilo e também começando a se perguntar, né? O que eu sou então diante de tudo isso? Né? Por que isso que eu vejo me impacta tanto assim? O que isso desperta em mim? Então há uma correlação, desde que, mais uma vez, não estejamos assim tão cegos pelo orgulho a ponto de não ver nada, de não enxergar em nada da criação essa perfeição, esse encantamento, isso que nos deixa extasiados. Então é esse ponto de conexão que Denis começa fazendo. Mas basicamente esse capítulo, um capítulo mais curto, como eu dizia, ele vai estar dividido em duas partes principais. A primeira parte, Denis vai tratar desse algo que existe em nós, portanto, que transcende a matéria, né? Nós somos simplesmente a matéria ou nós somos algo que transcende a matéria. E ele vai então apresentar as justificativas, os porquês. Não conseguiríamos fechar aí a conta, a equação, se não considerarmos que há algo em nós além da matéria pura e simplesmente. E depois ele vai trabalhar então a continuidade desse algo que há em nós além da matéria pós-morte, ou seja, após a deterioração da matéria do nosso corpo, essa sobreexistência que a gente tem em relação à matéria. Então, a questão da alma, ele vai tratar a questão do espírito, da vida que é maior do que a matéria, da vida que é maior do que simplesmente a vida biológica, do grego bios, a vida psíquica ou a alma. Né? No grego a gente tinha 3 expressões para vida. Nós tínhamos bios, que se referia à vida biológica, as plantas, os animais, nós aqui naquilo que partilhamos da vida do corpo. Nós tínhamos psique, também era traduzida por alma ou por vida, a vida interior, a sede ou a fonte da vida, a alma, né? Ou o espírito, enfim. E zoe, que seria a vida eterna, a vida conferida por Deus, né? Essa vida que é atributo dado pelo Criador aos seres viventes. Essa vida que vai se ampliando, que vai se manifestando em níveis cada vez maiores, mais abundantes de expressão, de sensação, na medida que o ser vai afinando ou estreitando a sua relação com a fonte da vida, o Criador. Essa seria a terceira expressão para a vida no grego, zoe. Pois bem, Leon Denis, então, nesse primeiro assunto que ele vai tratar, no próximo parágrafo, ele diz: já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo
que não vai além de alguns meses. Mais adiante, no mesmo parágrafo, ele diz: apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio de instinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Então, o primeiro grande argumento que Leon Denis aqui vai nos trazer, né, como, digamos assim, uma dessas evidências mais fortes da existência em nós de algo que transcenda a matéria. Ele vai trabalhar aqui com dois dos chamados elementos fundamentais lá da Trindade Universal que aprendemos no Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, na questão 27 do Livro dos Espíritos, dizendo-nos que a matéria em si é da sua natureza a constante transformação. Então, até mesmo o nosso corpo, as moléculas do nosso corpo, os átomos do nosso corpo, as células do nosso corpo estão constantemente passando por renovação. Elas morrem, são substituídas, as moléculas a gente troca elas através da alimentação, através da excreção, através da respiração, enfim, através de todos os tipos de trocas, de mutações, de transformações, de interações com o meio, nós estamos constantemente renovando, trocando, alterando a matéria formadora do nosso corpo. Claro, a gente já sabe hoje, com a ciência, no patamar em que chegou, que cada tecido vai ter uma velocidade de troca, mas que todos eles estão passando por esse sistema de troca. O fígado vai demandar um determinado tempo, os rins vai demandar determinado tempo, e assim sucessivamente, a pele e tudo mais. Até mesmo os neurônios, que há um tempo atrás se acreditava não eram regenerados, não se faziam novos neurônios, né? O que a gente tinha nascido ali de neurônios, a gente iria ter até o final da vida, os que morreram e acabou. Até isso, mais recentemente, a gente chegou a perceber que não é bem assim, que na verdade formam-se sim novos neurônios, os neurônios também se regeneram, de modo que todos os sistemas, os tecidos, os órgãos do nosso corpo estão constantemente passando por renovação em tempos ou em períodos mais ou menos longos, segundo cada espécie de tecido. Ou seja, o nosso corpo de hoje não é o nosso corpo de 10, 15 anos atrás. Somos, poderíamos dizer até, quase que um corpo inteiramente novo. Então, como explicar, à luz dessa transformação constante e permanente, a manutenção do nosso modo de ser, da nossa memória, dos nossos hábitos, dos nossos gostos, do carinho que a gente tem por outras pessoas? Se isso fosse ou tivesse apenas bases fisiológicas, matéria propriamente, como explicar a manutenção disso? Desse nosso senso de personalidade, desse nosso senso de individualidade, do nosso eu. Então é isso que a ciência propriamente humana, material, ainda não consegue explicar. Ela ainda não consegue devassar ali os meandros do cérebro para, por exemplo, entender melhor o que é a mente em si mesmo, o que é a consciência. Nós não sabemos muito bem ainda, do ponto de vista da matéria, da ciência material, qual é essa relação entre cérebro, mente, consciência. Nós temos vislumbres, mas não sabemos muito bem ainda como é. E, naturalmente, a memória, como se processa, como que ela se conserva, os gostos, os hábitos, enfim. Se tudo isso tivesse apenas base fisiológica, como explicar essa manutenção, né? Essa certa constância em meio à impermanência constante da matéria ou da vida material.
é que, aprendemos com a doutrina espírita, há um elemento além aí do corpo, aquilo que de fato nós somos, né? Como vai dizer Kardec no Livro dos Espíritos, há no homem 3 coisas. Primeiro, nós temos o corpo material, vestimenta ou invólucro do espírito, do qual o espírito se serve para progredir. Depois nós temos a alma, ou o espírito encarnado. Então, o espírito é um termo que Kardec se utiliza mais propriamente para aqueles que estão desencarnados. Quando se encarna, nós temos a alma, que é o espírito encarnado. E há o elemento de ligação entre a alma e o espírito, por meio do qual aí fluem, digamos assim, as sensações, né? Então, quando eu sofro uma sensação de dor, na verdade é o espírito quem sente também, e essa sensação ela transmite-se do corpo para o espírito e vice-versa também, né? As ordenações do espírito para o corpo através desse laço que conecta ambos, que é o perispírito. Então são essas 3 coisas formadoras de nós aqui, seres encarnados. Mas nós somos propriamente a alma, o corpo é a vestimenta. E daí se explica, portanto, essa manutenção dos hábitos, dos gostos, do pensamento, da memória, etc., etc., apesar das transformações constantes do corpo, que é a vestimenta do espírito. Eu sigo sendo o mesmo quando eu mudo de roupa. Quando eu mudo de camiseta, eu não deixo de ser o Arthur. Claro que o meu modo de pensar, os meus hábitos vão mudando, porque a minha alma, o meu espírito, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão mudando. Mas se a gente pegar assim, né, esse contínuo, o que dá essa estabilidade, essa continuidade ao nosso modo de ser? A alma e não o corpo. Se fosse tudo, ou se tivesse bases na matéria, não saberíamos, ou seria impossível explicar essa contradição, digamos assim. Então é o que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos. Nós temos espírito e matéria. Como nós vemos lá na questão 25 do Livro dos Espíritos, o espírito ele intelectualiza a matéria. Então, aquilo que é a ação inteligente da matéria só o é por conta do espírito que nela atua. Não é o cérebro a fonte da inteligência. Não é o cérebro que é instrumento antes de ser o causador. Ele é o que, digamos assim, mobiliza o corpo. Num certo sentido, ele é causa, mas antes ele é também efeito, porque ele é um instrumento de que se serve o espírito para atuar no corpo, movimentar o corpo. Então, essa inteligência com que nós nos movemos, com que nós falamos, tudo isso, não vem do cérebro, vem daquilo que atua por meio do cérebro, que é o espírito que intelectualiza a matéria, né? que governa a matéria, que utiliza-se da matéria. Como está lá também na questão 22 do Livro dos Espíritos, né? Quando eles vão definir matéria, juntamente com Kardec, ela é o laço que prende o espírito, um instrumento do qual se serve e o objeto sobre o qual atua ao mesmo tempo. Então a matéria é ao mesmo tempo o objeto sobre o qual a gente atua, então o espírito atua sobre a matéria, né? O espírito ali, a mente, atua sobre o cérebro mobiliza o corpo, o braço, a fala, enfim, tudo mais para funcionar. E é também um instrumento do qual se serve para progredir, né, para estar aqui no mundo colhendo os instrumentos de aperfeiçoamento que veio colher. Então, espírito e matéria são esses 2 elementos que, quando unidos, a gente tem essa intelectualização da matéria. Assim, não é que a matéria propriamente seja inteligente, mas é que, sob o governo do espírito, ela passa assim a atuar. E assim se explica, então, essa continuidade. Como ele diz aqui, a inteligência não provém da matéria, no início desse parágrafo, mas a inteligência
ou o espírito ele intelectualiza a matéria no sentido de se utilizar dela e dar a ela essa movimentação inteligente, essa atuação inteligente. Seguindo no próximo parágrafo, sabemos que, por si mesma, não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. E quanto mais a inteligência. O acaso não poderia ser gerador da inteligência, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 8. Se ele fosse o gerador da inteligência, já não seria mais o acaso. Desprovida de unidade, a matéria, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. Então, é interessante o termo que ele usa, né? Ele vai dizer é uma unidade central, quase como num computador, né? Mas isso aí é a mente, né? A alma, o espírito com seu atributo fundamental do pensamento, é ele que dá essa unidade ao nosso ser, apesar das constantes alterações a que está sujeito o nosso invólucro exterior, o nosso corpo. Então, essas características que fazem de mim Arthur nesta encarnação, quem as dá é a alma, não o corpo. Claro que existirão as influências da matéria, as influências genéticas e tudo mais. Isso existe aí, certa influência do organismo, como Kardec vai trabalhar também lá mais adiante no Livro dos Espíritos, lá nas questões 352, na questão 367 em diante, ele vai trabalhar essa ideia da influência do organismo para a expressão da alma, para a expressão das faculdades do espírito. O organismo exerce sim uma influência, mas não é ele quem dá as faculdades. As faculdades quem as dá é o espírito. Agora, determinadas configurações do corpo vão restringir ou favorecer determinadas expressões das faculdades. Mas é importante que se tenha sempre em mente, não é o organismo quem dá as faculdades, ele é simplesmente um instrumento mais favorável ou menos favorável ao exercício dessas faculdades. Como um violino mais favorável ou menos favorável à expressão das faculdades do violinista, ali no caso, do músico. Ele pode ser um músico muito hábil, mas se o instrumento está muito comprometido, vai ser difícil para ele expressar essas faculdades. Então há uma influência do organismo, há uma influência da matéria. Mas é o espírito, esse cerne, a alma, esse cerne, essa unidade central que congrega ali as faculdades morais, as faculdades intelectuais, as potências, junta tudo isso nessa expressão que hoje recebe o nome que você tem, que é hoje o seu ser. É a sua alma quem dá isso, a sua personalidade ou o seu eu. Por isso ele segue dizendo, a alma, no próximo parágrafo, é o princípio da vida, a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Então, o que dá vida propriamente à matéria? A alma, o espírito. Ele dá vida aí à matéria. Mas a matéria está sujeita à constante transformação e desagregação. Mas é esse princípio espiritual que dá a vida à matéria, o fluido vital também, nessa junção eu tenho então a vida. No nosso caso, a sede aí dessa vida inteligente, dessa vida consciente, é a alma. Nada tem de comum, prossegue ele. Nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue das nossas veias ou com a carne do nosso corpo. Tanto é assim,
para a gente ver essa diferença, você pensar nos gêmeos idênticos, por que da discrepância tão grande das faculdades, das características entre eles, se fosse simplesmente um resultado da matéria? Alguns dirão a criação, mas muitas vezes são criados de maneira absolutamente similar, né? E às vezes tem gênios, tem características absolutamente diferentes. Então, como se explica isso se tudo viesse da matéria, se tudo estivesse baseado na matéria? O mesmo sucede com a consciência, esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal. Essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, ao mais humilde ou ao mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. Mas aí alguns dirão então, mas existem aqueles que não ouvem essa voz. Existem aqueles que nunca ouviram ou perceberam esse chamado etéreo. Claro que, no ser muito materializado, muito escravizado ainda às suas paixões, ao orgulho, essa voz como que está abafada. Mas no mais íntimo, a todo aquele que faz um ligeiro mergulho em si mesmo, logo ele percebe que há algo nele que transcende a matéria. Há uma voz orientadora, algo que lhe diz que isso não é adequado, que aquilo outro é adequado, enfim. Logo se percebe aquele que sai da superfície mesmo, né? Das paixões, do orgulho, do apego à matéria, aquele que desce um pouquinho logo percebe que há algo nele que transcende a matéria, que se expressa na forma desse discernimento, dessa orientação, dessa intuição sobre o que nós somos, sobre os nossos destinos, sobre como proceder, enfim. Todos nós, desde os mais altos aos mais humildes, né, nas posições da Terra, desde que não totalmente escravizados à materialidade, podemos perceber esses murmúrios que vão se intensificando na medida que o espírito vai se depurando, na medida em que ele vai se conhecendo e mergulhando em si mesmo, mais ele vai tomando consciência dessa distinção aí da vida material com a vida interior, da vida íntima, né, do seu ser. Aí Denis, no próximo parágrafo, então, vem trazer um outro aspecto interessante, uma outra evidência muito forte que vem corroborar, né, essa existência em nós da alma, daquilo que transcenda a matéria. Ele diz: correntes contrárias agitam-se em nós. Os apetites, os desejos ardentes chocam-se de encontro à razão e ao sentimento do dever. Ora, se mais não fôssemos do que matéria, não conheceríamos essas lutas, esses combates, e entregar-nos-íamos sem mágoa, sem remorsos, às nossas tendências naturais. Mas, ao contrário, a nossa vontade está em conflito frequente com os nossos instintos. Por meio dela, podemos escapar às influências da matéria, domá-la, transformá-la em instrumento dócil. Então veja que interessante. Aqui ele vai abordar uma questão fundamental, né? Porque, de fato, se fôssemos o resultado somente da matéria, o produto apenas de instintos esses associados também à matéria, o porquê, por exemplo, da culpa, do remorso? Se é uma tendência nossa, se tínhamos o desejo, por exemplo, em fazer aquilo, por que depois de fazer aquilo nos sentimos culpados? Por exemplo, uma traição afetiva. Por exemplo, o termos roubado alguém. Se aquilo era um desejo que fez a gente concretizar aquele ato, por que depois, às vezes logo depois, às vezes muito tempo depois, aquilo fica nos incomodando? Mas era um instinto, era uma tendência natural. Há aí uma evidência forte de que há algo em nós diferente da matéria. Há
essa voz, a esse senso que está acima dos nossos instintos e que justamente nos convida a discipliná-los, a domá-los, a colocar essas forças, esses desejos a serviço do nosso progresso e não apenas das nossas paixões, dos nossos caprichos. Então, é a ideia de que no âmbito da vida moral nós temos arbítrio. E tendo arbítrio, temos responsabilidade. E justamente por termos responsabilidade é que muitas vezes sofremos com o remorso e com a culpa, porque sabemos que aquilo não foi o mais adequado a ser feito. Se não fôssemos ou se não existisse nada mais em nós do que simplesmente a matéria com seus instintos, as suas pulsões, não existiria a razão de ser da culpa, do remorso. Não conseguiríamos sequer explicar. Alguns dirão, mas isso aí então são construções sociais. Né? A culpa é algo introjetado pela sociedade em nós. O remorso é algo introjetado pela sociedade em nós. Ora, basta uma ligeira análise para percebermos que não. Muitas vezes a sociedade está, na verdade, aplaudindo o nosso proceder, mas ainda assim aquilo nos incomoda. Por quê? Não é algo que foi de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Se fôssemos somente a matéria com seus impulsos, estaríamos automaticamente determinados na nossa ação. Não teríamos a possibilidade de escolher, mas temos. No âmbito da vida moral, como vai dizer Kardec, na questão 871 de O Livro dos Espíritos, no âmbito da vida moral, melhor, na questão 851, nós temos sempre arbítrio. Nunca há determinismo fixo. No âmbito da vida moral, das escolhas, do discernimento entre o bem e o mal, claro que variam sim as responsabilidades, porque dependem do nível de discernimento já alcançado, mas nós temos sempre arbítrio. E por isso esse choque interno entre o que os desejos querem nos impelir a fazer, as paixões, e aquilo que essa voz, que esse senso diz para que a gente faça, diz ou nos convida a fazer. Então, por isso essas correntes contrárias que se entrechocam entre nós. É a expressão da nossa consciência, é a expressão da nossa alma, que tem essa intuição já, pelas leis divinas que estão nela gravadas, de que aquele procedimento já não é mais adequado. Se fôssemos simplesmente matéria, nem pensaríamos nisso. Faríamos e não sentiríamos qualquer espécie de remorso. Então a nossa vontade, que atua no sentido de dizer não para nós mesmos, vencendo esses impulsos, essas pulsões, essas tendências instintivas, a vontade é também uma evidência, uma prova disso que em nós transcende a matéria. A possibilidade de dizermos não a nós mesmos é justamente essa evidência de que nós não somos simplesmente seres determinados pelo nosso impulso instintivo. Nós não somos simplesmente o resultado de genes egoístas que querem que façamos isso ou aquilo outro para a perpetuação da nossa espécie ou para o aperfeiçoamento, enfim, do nosso corpo, do nosso código genético, para a continuidade. Não. A possibilidade da gente escolher, da gente muitas vezes atuar de maneira contrária aos nossos desejos, isso denota em nós a existência de um ente, de algo superior simplesmente à matéria, né? A vontade, que é essa força domadora das paixões. Inclusive, como está lá na questão 911 de O Livro dos Espíritos, quando eu consigo vencer a mim mesmo nesse sentido, é uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu compreendo melhor a minha natureza espiritual, eu entro melhor em contato com essa minha vida interior, tomo mais consciência de que sou de fato espírito, alma vivendo no corpo, quando eu consigo vencer pela vontade as minhas paixões em benefício ou em favor do progresso do meu espírito. Quando eu digo não,
eu até desejaria fazer isso, mas eu já concebo, já sei que isso não é adequado a fazer. Isso me traz paz, vitória sobre mim mesmo. Então é a vontade internamente que vai superando esses conflitos do mal que ainda faço e não quero mais fazer e o bem que já quero fazer, mas ainda não faço. Essa contradição íntima, né, é, na verdade, uma evidência muito forte de que não somos simplesmente máquinas arrastadas ou movidas por desejos, impulsos e instintos. Kardec vai fazer um estudo interessante sobre isso, lá na questão 872 do Livro dos Espíritos, né, que é um resumo teórico do móvel das ações do homem, da criatura humana, e ele vai fazer um estudo interessante num capítulo, ou num parágrafo. Ele diz assim, ó, segundo a doutrina vulgar, ou seja, aquela que deriva aí do materialismo, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou seja, se o meu impulso por ferir alguém ou matar alguém vem da minha natureza física, da minha organização, qual responsabilidade eu tenho para isso? Né? Vamos dizer assim, se eu fosse uma máquina conduzida a fazer isso porque é do meu corpo, é dos meus instintos aí, qual a minha responsabilidade por esse ato? Se eu sou determinado, se há um determinismo para fazer isso, né? Se eu não consigo opor aí nada, vontade, se não existe algo superior que me permita disciplinar esses desejos, essas tendências, não há responsabilidade. Então, proveriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Então é aquilo, eu não tenho culpa, eu fui feito assim, eu tenho essa vontade, essa tendência, então é isso. Eu estou atendendo aí a minha natureza, meu jeito de ser. Então ele se exime da responsabilidade, projetando tudo isso nesse determinismo. Mas não, nós temos a consciência, nós temos a vontade como atributo aí do espírito. E nós podemos, então, mesmo que existam tendências que vêm, na verdade, do passado do nosso ser, nós podemos e devemos disciplinar, governar essas tendências para o bem pessoal e para o bem comum, né? Para o meu progresso e para o bem da coletividade. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então, o indivíduo que nasce, por exemplo, com uma psicopatia, aquilo, na verdade, é o resultado de ações suas pretéritas que o levaram a tal nível de adoecimento que, digamos lá, bloquearam no âmbito do seu cérebro a expressão do sentimento. Mas aquilo não é uma coisa da matéria. Não é porque ele nasceu com o cérebro, com a limitação genética naquele sentido, que ele é um psicopata. Não. É uma colheita de um pretérito de adoecimento do espírito que se expressa agora no corpo, no instrumento, no cérebro ali, na forma da insensibilidade daquela região, do sentimento, do senso moral, da culpa. Né? O psicopata ele não sente culpa, ele não sente remorso por fazer mal a alguém. Então, alguns, do ponto de vista materialista, dizem ele não tem culpa, porque ele nasceu assim. O seu cérebro, no âmbito da sensibilidade, não funciona. É uma questão genética, mas o Espiritismo vai nos mostrar que não é por conta da matéria que assim se dá. É uma colheita de um adoecimento do espírito que vem do pretérito, que ele vai precisar aprender a lidar agora, dentro, né, das suas possibilidades, com o auxílio da sociedade, com o auxílio daqueles com os quais ele veio a conviver, mas não é, digamos assim, um determinismo para que ele proceda mal, para que ele
vai e atenda aí a sua natureza, eximindo-se de qualquer responsabilidade para ferir alguém, para fazer o mal, enfim. Não é assim. Então, a doutrina espírita ela vai mostrar-nos, no âmbito moral, há sempre arbítrio. Então, eu recebo conhecimento, eu me instruo, me conheço, para poder discernir e atuar segundo aquilo que é o que vai alimentar o meu progredir. Então, seguindo aqui, assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Então isso aqui é capital para o Espiritismo. Não há arrastamento irresistível, porque nós não somos máquinas, nós não somos matéria, nós não somos instintos. A matéria existe e nos influencia, os instintos existem e nos influenciam, o meio aí está e nos influencia. Então há arrastamentos, mas no âmbito moral não os há irresistíveis, porque o espírito é um ser que pensa, que já tem o discernimento num certo nível e ele vai ser responsabilizado segundo o nível de discernimento que tem, né? Como está lá na questão 780, há o aumento do livre-arbítrio, desenvolve o aumento da inteligência, gera aí o aumento do livre-arbítrio e também da responsabilidade do espírito. Mas ele tem o discernimento e ele tem a possibilidade de escolher e resistir aos arrastamentos. Por quê? Porque ele é alma, espírito encarnado. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, que manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, ou seja um jugo de influência do meio, de terceiros ou da própria experiência material, dos seus instintos primários, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Aditemos que, apesar disso, concluindo, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Eis aí a síntese que Kardec faz dessa questão do móvel das nossas ações, mostrando que essas faculdades, qualidades são as do espírito, mas que ele, no patamar em que está, pode sempre, por meio do auxílio do alto, através da prece, do conhecimento de si mesmo, da vontade, vencer essas influências dos impulsos, do meio, etc., e escolher. Então, essas correntes contrárias que em nós existem mostram-nos que não somos simplesmente máquinas, não somos simplesmente o resultado do nosso DNA lá do corpo, do nosso código genético. Por isso, mais adiante, Denis vai dizer assim, nesse parágrafo ainda: não se vê a superioridade da alma sobre o corpo afirmar-se de maneira ainda mais positiva no espetáculo dos grandes sacrifícios e das grandes dedicações históricas? Então, o próprio fato da gente ver esses mártires, que ao longo dos séculos deram as próprias vidas e muitas vezes passaram por tremendas torturas, sacrifícios, enfim, perdas, e ainda assim amaram, seguiram, mantiveram-se fiéis aos seus ideais, isso já não é uma demonstração de que somos algo mais do que o corpo? Patente, clara? Porque se fôssemos o corpo, logo cederíamos, Estaríamos interessados em conservar o corpo a todo custo, então abandonaríamos ideais e metas superiores para conservar o corpo, se fôssemos realmente
máquinas atendendo ao impulso dos nossos genes egoístas que querem a sua sucessão, né? Que querem a sua continuidade. Não. Nós temos heróis que deram a vida quando foi preciso, mostrando que, mais do que isso, confiavam nessa continuidade da vida, tinham a certeza disso e se sobrepunham até mesmo ao instinto de conservação da matéria para doarem-se em holocausto pela verdade, pelo bem, pela humanidade como um todo. Então, isso por si, né, já é uma grande evidência também dessa superioridade da alma. No próximo parágrafo ele continua: se mais não houvesse em nós que matéria, não veríamos, quando o corpo está mergulhado no sono, o espírito continuar a viver e a agir sem auxílio algum dos nossos 5 sentidos, e assim mostrar que uma atividade incessante é a condição da sua própria natureza. Então, outras evidências, né, que vamos mostrando isso, as experiências, por exemplo, de quase morte, em que o espírito relata ali memórias, visões, fatos acontecidos quando ele estava num estado comatoso, o cérebro lá altamente prejudicado, por exemplo. Como explicar isso se não exista algo que transcenda o corpo, né? Se não exista a mente, a consciência extrasensorial, extracorporal? O próprio sonho em si, a transmissão de pensamentos à distância, que a ciência começa aí a estudar aqui, a colar ainda com muita dificuldade, com muita resistência. Os processos de transe mediúnico, em que a região do cérebro que deveria ser ativada não é ativada, pelo contrário é outra, e no entanto saem criações belíssimas de arte, de filosofia, quando a região do cérebro ali da inteligência e da criação não estava sendo ativada, mas outra. Então, são outras tantas evidências dessa distinção, né, entre o instrumento, o cérebro propriamente, e a mente, a consciência extracorporal, extrasensorial, os 5 sentidos. A lucidez magnética, a visão à distância, sem o socorro dos olhos, ou seja, aqueles que conseguem ver coisas que se operam em outros lugares, e existem muitos casos relatados na história, né? Espíritos que conseguem, nessa faculdade anímica aí de dupla vista, como vai dizer Kardec, ver acontecimentos em outros lugares. A previsão dos fatos, o indivíduo que consegue prever acontecimentos no futuro. A penetração do pensamento, né, a telepatia, a troca de pensamentos, são outras tantas provas evidentes da existência da alma. Então ele vai trazendo, ele vai juntando aqui essas evidências da existência em nós de algo mais do que a matéria. Assim, pois, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, somos um espírito. Então, espíritos que traz as suas qualidades já adquiridas e também dos seus vícios a serem depurados e trabalhados. É isso que vai ser refletido na nossa maneira de nos conduzirmos. Regemos este corpo, que mais não é, sob nossa direção, do que um servidor, um simples instrumento. Esse espírito que somos é livre. A questão do livre-arbítrio que falava. Não somos máquinas, não há fatalidade moral. Existem fatalidades, sim, Kardec vai tratar disso na questão 851 em diante, por exemplo, de acontecimentos que são escolhas nossas no mundo espiritual, de acontecimentos determinados que a gente precisa passar para finalidades evolutivas. Mas no âmbito moral, ou seja, como eu vou proceder diante desse ou daquele acontecimento, não há fatalidade. Eu sou livre, por isso, responsável. Porque se eu não fosse livre, se eu fosse determinado, eu não teria responsabilidade nem, portanto, mérito ou demérito pela escolha do bem ou do mal. Então, esse espírito que somos é livre e perfectível, por conseguinte, responsável. Pode à vontade melhorar-se, transformar-se e inclinar-se para o bem. Então, a vontade pode sempre atuar no sentido de vencer as más paixões. Está lá na questão 909 e questão 911 do Livro dos Espíritos, né? A vontade é esse motor da transformação da alma, quando a alma se disciplina e se transforma, vencendo muitas vezes os seus impulsos, as suas paixões. Confuso em uns, luminoso em outros, um ideal esclarece o caminho. Quanto mais elevado é esse ideal, tanto mais úteis e gloriosas são as obras que inspiram. Então há sempre um ideal que nos norteia, para todo espírito.
Ainda que esse ideal seja as conquistas materiais, é um ideal que move o nosso espírito, né? É aquilo em torno do qual nós gravitamos com o nosso coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração e, portanto, a nossa vida, o nosso pensamento. Há sempre algo em torno do qual estamos gravitando. Esse é o nosso ideal. Existem aqueles que nos prendem à terra, à vida inferior, à vida materializada, repleta de aflições e angústias, né? Que Kardec vai dizer lá na questão 941 de O Livro dos Espíritos, no comentário, é o homem carnal. Mas existem já aqueles que têm os ideais elevados, nobres, que o libertam, que o depuram. São os ideais superiores. É o homem moral já, o que despertou para a vida moral. É o que Jesus dizia também no Evangelho: tesouros na terra, tesouros no céu, em torno do que gravita o nosso espírito. Isso vai definir a algema que criamos ainda, prendendo-nos à materialidade e à aflição, à angústia, ou já as chaves da nossa libertação rumo à espiritualidade, à liberdade e à felicidade profunda do espírito. Então nós sempre somos conduzidos aí por esse ideal, por aquilo em torno do qual gravitamos, e a partir disso escolhemos a vida que semeamos, né? Nós sempre vamos nos convertendo naquilo que a gente adora, naquilo que a gente busca. Nós vamos refletindo isso. Se eu coloco o Criador, a lei divina, nesse centro, eu vou me aos poucos tornando divino nas expressões. Mas se eu coloco as coisas materiais, as coisas do mundo apenas, se a minha vida se resume a isso, eu me prendo e me escravizo a isso. Pois bem, aí ele conclui então essa primeira parte e passa a segunda, acerca da sobreexistência disso, né, da alma, do espírito, após a desagregação do corpo. Falando-nos, do ponto de vista filosófico, da importância disso para a vida aqui, né? Ele vai dizer, depois dos asteriscos que marcam aí o fim da primeira parte, no parágrafo que começa assim: estabelecida a existência da alma, ou seja, a alma agora existe. Como Kardec trabalha lá também no Livro dos Médiuns, né, no primeiro capítulo, há espíritos? Pois bem, e daí? O que vem agora? A imortalidade, ou o problema da imortalidade, impõe-se desde logo. Então, se tem alma, ela sobrevive ao corpo? Porque isso é importantíssimo. Porque se ela morrer depois do corpo, também pouco faz, pouco importa ela existir enquanto a gente está encarnado. Se ela não existir depois do corpo, do que adianta, né? Do que adianta todos aqueles exercícios da vontade por vencer a mim mesmo? Do que adianta todo aquele esforço, né, por superar aí o apego à matéria? Do que adianta buscar o bem, buscar agir com moralidade, com ética, se vai acabar tudo ali, né? Do que adianta ter essa alma? Então ela se impõe de logo. E é uma questão, prossegue ele, da maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral. A única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. De fato, gente, se tudo termina no túmulo, se a individualidade, com todas as suas memórias, com tudo que fez de si, se tudo isso acaba no túmulo, por que a busca de uma vivência moral? Por que eu vou tentar vencer os meus desejos? Por que eu vou tentar vencer o orgulho em mim, ser mais humilde, ser mais... Para quê? Qual a finalidade de tudo? O bem e o mal perdem a sua razão de ser. Por mais que se tente construir, digamos assim, uma moral que independa da vida imortal, da vida espiritual e da existência de Deus e das suas leis, ela é sempre muito frágil. É o que a gente falou lá no positivismo e no materialismo, porque ela não é algo sólido que dá sanção realmente ao indivíduo, às suas ações, né? O mal, ele pode fazer o que bem entender, que morreu, acabou tudo, e ele vai ter o mesmo desfecho do bem. Então não há sanção nenhuma. É o que o apóstolo Paulo já falava há muito tempo nas suas cartas. Na sua carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 15, ele fala muito da questão da ressurreição, isto é, da continuidade da vida após a morte, isso que é a ressurreição, né? A palavra é anastase do grego, que é levantar, erguer-se, soerguer-se, ou seja, a ressurreição, num certo sentido, existirão outros, mas num certo sentido ali é a continuidade da vida.
Ele diz assim: ora, se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e a nossa pregação. Ele vai dizer: comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Se não há ressurreição dos mortos, que adianta? Todo esse esforço por buscarmos desenvolver o bem, por vencermos a nós mesmos, comamos e bebamos, gozemos a vida, aproveitemos, porque não há mais sanção moral. Pode existir regras de bons costumes, aí, regras sociais de boa convivência, mas não há sanção moral que leve o espírito a vencer a si mesmo, a vencer as suas paixões, a se transformar, a dizer não para si mesmo em benefício do progresso, do progredir espiritual. Então, a continuidade da alma, a vida imortal, é essencial do ponto de vista filosófico, como Paulo já havia percebido lá atrás. É também a única que satisfaz a ideia de justiça, porque se essa continuidade se dá, ela está associada ao que se fez em vida. Então, recebe-se lá, colhe-se lá o que se fez, o que se construiu aqui. Então, a ideia de justiça, uma justiça que nos acompanha e que vai dando a cada um, segundo as suas obras, eternidade afora, imortalidade afora. E também de esperança, porque aqueles que partiram antes de nós, lá estarão nos esperando, um dia nos reveremos. É sempre a possibilidade, existe sempre a possibilidade de recomeçar. Então, a vida não cessa, a vida não é um jogo escuro das ilusões da matéria, pelo contrário, a vida prossegue sempre mais forte do que a morte. Como dizia o poeta Tagore, né? Nasce uma semente, morre uma semente, nasce uma planta, né? Morre uma flor, nasce aí um fruto, e assim segue a vida o seu caminho sempre mais forte do que a morte. Assim é a vida. Por isso essa ideia da continuidade, da imortalidade, ela é também uma fonte das esperanças. Seguindo no próximo parágrafo, que começa assim: vimos que coisa alguma se aniquila no universo. Então, a famosa princípio lá, né, a lei que Lavoisier nos traz, tudo está se transformando, nada se perde, nada se cria, tudo está se transformando da matéria, né? Enfim, há o Criador por excelência e nós aqui como co-criadores vamos transformando as coisas, a matéria vai sendo transformada, vai sendo utilizada para outros fins, mas nada se aniquila propriamente no universo. Aquilo que nós chamamos de lei de destruição é a parte de um processo de renovação, de transformação, de aperfeiçoamento. Por isso, no meio desse parágrafo, ele vai dizer assim, não só a lógica é moral, mas também os próprios fatos. Então não é simplesmente um raciocínio filosófico, né, lógico e tal, mas também os fatos, como estabeleceremos adiante, né, mais à frente a obra, fatos de ordem sensível, simultaneamente fisiológicos e psíquicos, tudo concorre mostrando a persistência do ser consciente depois da morte, para nos mostrar ou nos provar que além do túmulo a alma se encontra qual ela própria se fez por seus atos e trabalhos no curso da existência terrestre. Então não só a reflexão filosófica vai nos conduzir a isso, mas também os fatos, né? As manifestações dos espíritos, a interação com esses espíritos, pintando-nos os quadros que vemos lá na vida espiritual, esses fatos que listamos aí, né? As experiências de quase morte, a dupla vista, a própria mediunidade em si, tantos outros fatos fisiológicos, psíquicos, essa continuidade da vida psíquica, apesar das transformações da matéria, tudo concorre para corroborar a existência da alma àqueles que estão abertos a perceber tantas evidências assim, né? No próximo parágrafo, se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos destinos se limitassem a essa vida fugitiva, teríamos aspirações para um estado melhor? De que nada na Terra, nada do que é matéria pode nos dar a ideia? Teríamos essa sede de conhecer, de saber que coisa alguma pode associar, se nós fôssemos só matéria? Por que esse anseio por conhecer, esse anseio por progresso?
Por que essa sede que a gente sente quando a gente faz o mínimo mergulho de estarmos com nós mesmos? Por que essa ânsia de infinito se nós fôssemos só matéria? Por que essa intuição de que nós estamos numa caminhada, de que as coisas vão prosseguir, de que nós já viemos de algum lugar e vamos para outro? É só aquele que silencia um pouco ouve esses ecos internos, que a matéria cega, né, não poderia nos dar. No final desse parágrafo, então, ele diz: a persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há mais alguma coisa além da vida presente. Então, são esses anseios, né, da nossa alma. A natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. Então, quanto mais a gente se aprofunda no estudo de nós mesmos, da nossa alma, desse ser que somos espíritos, mais vemos o quão infinita é a nossa sede, que só poderá ser saciada no infinito do tempo, do espaço e do conhecimento da criação divina. Essas aspirações são também outra evidência cabal para aqueles que quiserem realmente se abrir a isso, superando as resistências, essa evidência cabal de que a matéria não é efetivamente o nosso lar, a nossa condição de fato. Antes, simplesmente um instrumento para a nossa imensa ascensão. Eis aí, sinteticamente, o que Denis trabalha conosco nesse capítulo 10, A Vida Mortal. Como disse, um capítulo mais curto, que já concluímos aqui, e no próximo episódio, então, adentramos no capítulo 11, dando seguimento nessa reflexão, a pluralidade das existências. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, nosso agradecimento pelo carinho, pela companhia de todos vocês nesses estudos e que o bom mestre siga inspirando a todos nós. Muita paz.